Materializações luminosas. R.A. Raneri. O depoimento de um delegado de polícia. Este é apenas um depoimento de uma autoridade policial que teve a oportunidade de verificar por si mesmo uma série de fatos irrefutáveis. Se um delegado de polícia merece crédito pelo cargo de responsabilidade que exerce, perante a coletividade, e pela natureza do trabalho a que se dedicam todos os dias, penso que é justo esperar a mesma aceitação de parte do público quando fala de coisas que viu, tocou, sentiu e verificou. Habituado a lidar com indivíduos de toda a espécie, criminosos vulgares e criminosos altamente intelectualizados, inteligências rudimentares e inteligências de argúcia prodigiosa, indivíduos que usam todos os truques para enganar e defender-se, ocultar e disfarçar, penso ainda que por isso tudo o depoimento de uma autoridade policial deve ser acatado como honesto e exato. O médico pode ser enganado. O engenheiro pode estar sujeito a tapeações, o advogado mais esperto pode por sua vez ser conduzido a enganos, mas o delegado é o último reduto. Dificilmente se deixará embair por truques. É obrigação profissional de todas as horas, desconfiar sempre e não aceitar até o fim as alegações que não sejam verdadeiras. Numa delegacia de polícia aprende-se a conhecer o homem no seu aspecto mais difícil, que é o homem que se esconde e esconde tudo aquilo que possa comprometê-lo. Uma fisionomia tranquila e ingênua oculta às vezes um criminoso depravado. Uma exposição dolorosa e comovente é quase sempre a defesa de um ladrão sabida, acostumado a percorrer os cárceres e as delegacias do país. Sabem eles apresentarem as palavras mais angustiosas e alinhar com perfeição os argumentos mais convincentes. E de tal modo fazem que às vezes as testemunhas presentes, advogados, peritos, etc., acreditam que o delegado está levando longe o interrogatório, está torturando o infeliz, está sendo desumano e mau. No fim, fica provado que realmente o indivíduo é mesmo criminoso e que o único com a razão era, de fato, o delegado, defensor ferrenho das instituições públicas. Faz, pois, o delegado de polícia, da desconfiança constante a sua maior arma e seu melhor e mais perfeito instrumento de trabalho. Nessas condições, um testemunho público de uma autoridade honesta tem que ser aceito como ponderável. E o testemunho de alguém que entende a arte de enganar e iludir. Apenas baseado nisso, e sem outro título, é que me aventuro a expor tudo o que vi e assisti no setor do espiritismo moderno, sem a menor sombra de dúvida de que não fui absolutamente enganado e que a verdade, por ser a verdade, deve ser revelada e defendida para o bem comum. Não tenho outro intuito senão o de concorrer com o patrimônio que adquiri para auxiliar no levantamento moral do homem moderno. Deixo aos médiuns que forneceram de boa vontade o seu tempo e a sua organização física, às assistentes que são inumeráveis, e especialmente aos espíritos, que são os verdadeiros autores de tudo que se realizou, os meus mais sinceros agradecimentos. O autor. Primeira parte. Fenômenos de materialização realizados através da mediunidade de Francisco Lins Peixoto. 1. Primeiro contato. Em fevereiro de 1948, em Minas Gerais, na residência do Dr. Rômulo Joviano, alto funcionário do Estado, em Pedro Leopoldo, ficou combinada uma reunião de materialização. Estariam presentes o médium Francisco Cândido Xavier, como um dos assistentes, e o médium Francisco Lins Peixoto ou Peixotinho, como é conhecido, e que serviria de médium de materialização. Acompanhei o médium Peixotinho desde Belo Horizonte até a Pedro Leopoldo. Lá, ficamos hospedados no Hotel Vitória, no mesmo quarto, juntamente com mais as seguintes pessoas: Jair Soares, Inácio Domingos da Silva e João Gonçalves. Todos no mesmo quarto. Quando nos recolhemos, na primeira noite de estada, o Peixotinho, que é asmático e fica às vezes sufocado,
pediu que fizéssemos uma prece para que ele pudesse ser tratado pelos espíritos. Feita a prece, aproximou-se um espírito que colocou uma faixa luminosa sobre o peito e as costas do peixotinho, o qual, deitado, gemia alto. Todos nós vimos a faixa luminosa, de cor verde clara, colocada sobre o peito. A cama do médium estava colocada entre duas outras, de solteiros, e o senhor Jair Soares de um lado e Inácio da Silva, do outro, assistiam ao fenômeno a uma distância de 50 a 60 centímetros mais ou menos. Eu estava colocado a uma distância de 2 a 2,5 metros. Havíamos chegado ao entardecer e não nos separamos um só instante, de modo que não houve tempo para qualquer preparação da parte do médium. A reunião marcada para o sábado realizou-se. Como preparação, haviam os espíritos determinado através da psicografia, pelo peixotinho, que não comêssemos carne nem bebêssemos ou fumássemos no dia da reunião. Os cômodos para a realização dos trabalhos foram indicados pelo Dr. Rômulo Joviano, uma quarto menor que serviria de cabine e uma sala grande, ligada, que seria ocupada pelos assistentes. Em número talvez superior a 15 pessoas, assistimos ao desenrolar dos trabalhos. Diversos espíritos apresentaram-se materializados. Todavia se apresentaram totalmente iluminados, por luz que saía de dentro para fora, tornando o ambiente antes às escuras, num suave crepúsculo. A impressão exata que se tinha era de que um globo de luz fluorescente em forma humana caminhava pela sala. Sucederam-se as aparições que vinham conversar com os presentes no recinto. A chegada dos espíritos na cabine era assinalada por clarões que lembram os relâmpagos de cor verde e roxo azulada. O médium Peixotinho tornara-se meu conhecido em Belo Horizonte 2 ou 3 dias antes da reunião. Não conhecia minha família nem sabia se eu possuía ou não filhos. Não viu nenhum retrato de filhos meus. Finalmente, não tratamos desse assunto. No entanto, entre os espíritos que se materializaram em forma luminosa, apresentou-se o espírito de minha filha Heleninha, que com 2 anos de idade morrera no ano de 1945. Na mesma estatura, em voz semelhante, dirigiu-se a mim dizendo algumas palavras de saudação. Deixou-me uma flor como lembrança, ainda fresca e cheia de orvalho. Embora pareça inconcebível, não me emocionei presença dela e pude dirigir-lhe calmamente a palavra. Era realmente ela, sem deixar dúvida alguma. José Grosso, outro espírito que se materializou, atirou numerosas pedras sobre os assistentes alegremente. Em plena escuridão atirava-as e gritava o nome do destinatário. A pedra caía aos pés da pessoa indicada sem contudo atingi-la ou molestá-la. E quase certo que nenhum homem seria capaz de atirar 10 ou 12 pedras no escuro, sobre uma assistência numerosa para o tamanho do recinto, e com a violência com que foram atiradas sem ferir alguém. Além disso, os espíritos materializados improvisaram quadras e pronunciaram discursos sérios de convocação ao homem do mundo atual. Coisa maravilhosa era ver como os espíritos se dirigiam com imenso carinho ao Chico Xavier, dando-lhe a importância que deve ter perante o mundo invisível e esqueciam-se de outras personalidades que estavam no recinto, portadoras dos títulos universitários concedidos pelos homens. Prova belíssima de que o homem vale realmente como figura moral e espiritual acima de todas as vaidades humanas. Esse foi o primeiro contato que tivemos com fenômenos de materialização. 2. No limiar de um novo mundo. De volta de Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, marcou-se uma pequena reunião que seria realizada com a finalidade de se submeter ao tratamento Dona Lode Barros Soares, esposa de Jair Soares. A pessoa referida apresentava perturbações no fígado e em outros órgãos. Seria uma reunião íntima de meia dúzia de pessoas. Dona Ló foi colocada numa cadeira preguiçosa ao lado que limitava a cabine um pouco afastada dos assistentes. Alguns momentos após iniciados manifestaram-se os clarões e relâmpagos característicos.
No silêncio e na escuridão surgiu uma figura luminosa mulher, vestida de tecidos de luz e ostentando duas belas tranças. Era Sheila, entidade que na última encarnação animou uma moça alemã. Nas mãos trazia um aparelho semelhante a uma pedra verde clara e ao qual se referiu dizendo que era um aparelho ainda desconhecido na Terra, emissor de radioatividade. Com a presença luminosa do espírito, a sala inundou-se de doce claridade e os presentes podiam ver-se uns aos outros. Sentimos-nos elevados a um mundo de realidade e de sonho. Todos os preconceitos humanos esboroavam-se diante de nossos olhos e víamos à nossa frente os primeiros albores de uma nova humanidade redimida e bela. Fez aplicações com o aparelho em Dona Ló. Eu estava sentado perto de um piano que havia na sala a 1 metro da cabina. O espírito, após ter ido lá dentro e voltado sem o aparelho, pegou com as mãos a cadeira do piano, levantando-a no ar de modo que todos pudessem ver, veio para o meio da sala, colocou-a de manso no chão e sentou-se nela, cruzando as pernas. Estava a meio metro de distância de mim. Tão perto que pude fixar-lhe todos os detalhes. Quando olhava fixamente os seus tecidos luminosos, círculos de sombras se formavam em minhas retinas, ofuscando meus olhos. A simplicidade e a beleza do espírito nos falavam das regiões benditas da perfeição e nos levava a meditar na insensatez do mundo e dos homens, agarrados às riquezas da terra, vibrando nas regiões do ódio, esquecidos de Deus e de Cristo. A fileira sublime dos cristãos sacrificados em todos os séculos desfilou em nossa mente como um cortejo de heróis eternos detentores da verdade desde milênios. Ali estava um habitante do mundo invisível repleto de luz e claridade. Para imitar uma figura daquela seria necessário uma prodigiosa instalação elétrica, que não caberia na pequena sala. Depois de alguns minutos, levantou-se da cadeira e fez uma belíssima pregação evangélica em que repetia a necessidade urgente de que nos identificássemos com o Evangelho de Cristo. Com sotaque alemão e voz absolutamente de mulher. Letreiros luminosos foram apresentados numerosas vezes e todos eles eram fabricados em poucos instantes. O espírito pedia a um dos assistentes: Fulano, diga uma frase curta. E em seguida apresentava a frase pronunciada em caracteres luminosos. O letreiro elevava-se às vezes até o teto e outras vezes era encostado propositadamente no rosto de um assistente que reclamava não estar vendo direito. Outras entidades se materializaram nessa noite, todas elas luminosas. Em condições tais que seria impossível descrever e de tal natureza que supor-se fraude seria loucura. Disfarce de tal espécie é impossível realizar-se. A luz que emana dos espíritos é a luz de luar e brota dos tecidos como de uma fonte luminosa. Sente-se nessa hora a verdade da exposição das mulheres que foram ao túmulo de Jesus e lá encontraram 2 varões de vestes resplandecentes e do salmo que diz: estavam vestidos de luz. 3. No Rio. Outra reunião, com o mesmo êxito, se realizou ainda em Belo Horizonte, estando eu presente. Depois, o médium Peixotinho seguiu para o Rio e eu, que estava morando lá, também segui. Nossas relações se tornaram mais íntimas e pude assim observá-lo de perto, acompanhando-lhe os passos como um cão de fila. Observava-lhe as menores atitudes, mas jamais verifiquei um só gesto seu para enganar ou ludibriar. Sempre correto, amigo, dedicado, sem subterfúgios ou preparação. Por uma dessas circunstâncias aparentemente inexplicáveis fui elevado ao posto de presidente do Grupo Espírita André Luiz, sociedade onde trabalha o Peixotinho. Na relação de seus sócios constam numerosos advogados, comerciantes e professores de curso secundário. A maioria, além de pessoas idôneas, portadora da instrução com que o mundo costuma assinalar os seus valores. Nos limites que a humanidade fixou para o homem instruído e sensato estão eles, capazes de discernir e separar o que é falso do que é verdadeiro, incapazes de ocultar fraudadores e honestos demais para enganarem-se a si mesmos.
O centro, que ocupa um salão simples de um velho sobrado da rua Moncorvo Filho, não tem nada de fantástico, extraordinário, repleto de alçapões e cenários. Simplicidade é sua característica. Qualquer pessoa pode a qualquer hora do dia subir as suas escadas e examinar o cômodo, pois está sempre aberto. Não há salas especiais nem saletas escondidas. Admira-se, contudo, como a bondade de Deus é sem fim, quando meditamos que ali entre aquelas quatro paredes nuas os fenômenos mais importantes de todos os séculos têm se realizado. Lembramo-nos do casal Cura trabalhando num velho barracão, de Edison, que iniciou sua vida fazendo experiências em porões escuros, e de Chico Xavier, fonte de luz para o mundo, que se submete cotidianamente ao labor evangélico numa pequena sala onde se amontoam dezenas de pessoas, sentadas em bancos rústicos. Realmente, as claridades para a humanidade surgem da insensatez de alguns que não se deixam vencer pela incredulidade de muitos e pela má vontade de todos. Se os inventores fossem dar ouvidos aos vizinhos, aos parentes e aos conhecidos que riem da sua tentativa de descobrir algo, a humanidade ainda estaria no período da pedra lascada. Durante muito tempo pude observar e fiscalizar o grupo André Luiz. Como seu presidente tinha oportunidade de ver tudo, fiscalizar tudo, controlar tudo. Não havia pois desculpas nem subterfúgios capazes de me enganarem. Eu não era pois um simples assistente, mas pessoa que dirigia a parte material dos trabalhos. Se alguma coisa houvesse eu deveria ser o primeiro, a saber. No entanto, jamais encontrei um indício sequer que me levasse à suposição de que tudo aquilo era fraude. Os ideais mais humanitários servem de bandeira àqueles homens que ali se reúnem em nome de Cristo, renunciando a tudo e sonhando com uma humanidade confraternizada e evoluída. Não são ignorantes nem permanecem na ignorância. Estudam e raciocinam, experimentam e observam, concluem e organizam diretrizes. Dizer que são cegos, estúpidos e ignorantes é acreditar ingenuamente que só por serem espíritas perderam todas as faculdades e sentidos. Não é possível que um indivíduo seja bom professor durante o dia e um alucinado durante a noite. Bom advogado, capaz de advogar interesses alheios e defender pontos de vista dificílimos e servilmente enganado por um homem de pouquíssima cultura, embora de enorme coração, como Peixotinho. Médico que atende a dezenas de doentes diariamente e idiota e estúpido quando assiste às materializações. Engenheiro positivo, amante da matemática, que não passa para o teorema seguinte sem explicação, e fanático espírita que aceita materializações sem explicação alguma. Porque não se pode admitir que todos esses homens que são bons e sensatos profissionais, pais de família exemplares sejam capazes de dar um testemunho verdadeiro do que veem e comprovam. E porque a maioria não procura a verdade nem se interessa pela verdade, mas deseja apenas satisfazer os seus interesses materiais. Todos sabem que a comprovação material da existência da alma é o problema mais importante para a humanidade. Todas as grandes invenções e descobertas perante a prova provada da existência da alma se tornaram infinitamente pequenas. Toda a filosofia humana não tem feito mais do que procurar a alma humana e determinar Deus. E isso se compreende porque é a solução do nosso próprio destino. No entanto, quando se apresenta o fato real, verdadeiro, ninguém quer saber dele. E natural que assim seja. Os judeus esperavam todos os anos o aparecimento do Messias, imploravam, pediam, sonhavam com ele. A sua chegada seria a redenção de Israel, mas quando o Messias apareceu de fato, de verdade, eles os crucificaram e não aceitaram. Nós todos sabemos que a ciência dos cientistas e a medicina dos médicos são precaríssimas. Andam todos na escuridão e a positividade que afirmam existir em seus trabalhos é coisa em que eles mesmos não acreditam. A prova disso é que quando há doença na família de um médico ele manda chamar um colega. No fundo é porque não acredita verdadeiramente na sua ciência. Se acreditasse não chamaria outro.
Usaria a ciência certa e exata que possui. Dirão, a ciência é certa, os seus conhecimentos é que são certos. Isso também é possível. Mas o fato é que eles mesmos sabem que a ciência toda do mundo ainda é infinitamente pequena e prodigiosamente cega. Há médicos que se desesperam diante de casos comuns e que têm sido tratados por eles em outros pacientes com êxito durante anos. Basta que haja uma pequena diferença e que o mal não seja vencido dentro de alguns dias. Perdem os confianças em si mesmos e na ciência médica. Os homens têm o hábito de não admitir como verdade coisa alguma que não seja palpável, tocável. No entanto, a ciência já aceita o hipnotismo e admite a sugestão. Começa a penetrar nos complexos de Freud, que afinal de contas não deixam de ser coisas quase que imaginárias. O mal do homem consiste em não estudar, observar e experimentar aquilo que admite inicialmente como fantástico e impossível. Tudo é possível, tudo é provável. O universo e o próprio homem ainda são territórios inexplorados. Se o problema da gestação humana, que é material em grande parte de seu aspecto, ainda não é conhecido por esse homem que ri das coisas invisíveis, como desejar que ele aceite o mundo invisível. No grupo André Luiz não havia cegos nem loucos, mas homens honestos, trabalhadores, dedicados ao serviço de seus semelhantes. Ali, pois, penetrei como Aladino no seio da terra. O véu que separa dois mundos rasgou de alto a baixo e pude saber então de onde dimana a sabedoria que assombra até hoje a humanidade, de Buda a Sócrates e de Sócrates a Cristo. Vi que o nosso mundo não roda no espaço solitário e abandonado de Deus, mas confunde-se na comunhão de milhões de seres que vivem nas ondas universais como centelhas divinas em busca do seu Criador. 4. Outra reunião. Em outra reunião no André Luiz tive oportunidade de continuar as observações precedentes. Nessa reunião seria realizada a operação de apêndice da senhorita Laís Teixeira Dias. Iniciados os trabalhos, manifestaram-se numerosas entidades, que se revezaram no auxílio aos doentes que se dispunham em camas pelo recinto. Junto à cabina, deitada, estava Laís que viera com infinita dificuldade para se submeter à operação. Arrastando-se, esse é o termo, deitara-se no leito. As figuras luminosas do além iam e vinham como flores de luz, enchendo com a beleza de sua presença o velho. Pareciam-nos que um pedaço dourado do firmamento fora arrancado e atirado no meio de nós. Entidade de clarão tão forte, que atingia os pontos mais distantes da sala, aproximou-se de Laís e depois de certo tempo voltou-se para nós, trazendo nas mãos uma faixa luminosa, de cor verde clara. Chegando-se a Lenice, irmã de Laís, e quartanista de medicina, abriu a faixa e mostrou-lhe um ponto de luz vermelha no meio da faixa, explicando: "Este é o apêndice dela. Fluidificamo-lo e o retiramos." Lenice então lhe pediu: "Não poderia o irmão materializar esse apêndice para que nós o víssemos como ele é?" O espírito afirmou que sim. Com um gesto rápido fechou a faixa sobre o ponto luminoso e abriu-a instantaneamente, apresentando no lugar do ponto luminoso vermelho um apêndice de carne em péssimo estado. Afastou-se com ele. Depois voltou ao recinto travando uma palestra técnica sobre assunto de medicina, ministrando a Lenice uma verdadeira aula, mostrando as diferenças entre a alopatia e a homeopatia. Numerosos outros fatos significativos se deram nessa reunião, mas esse para mim foi o mais importante. A reunião realizara-se em um sábado. Na quinta-feira seguinte Laís fazia um discurso no André Luiz, com voz estentórica e falando tão alto e tão bem como eu nunca ouvira falar. Andava perfeitamente, normal, e dizia que todas as dores desapareceram completamente após aquela noite. Como, pois, duvidar de que alguma coisa de extraordinário se processara no seu interior? Até hoje as dores não voltaram mais e tudo desapareceu como por encanto. Já faz longos meses. E possível que fôssemos enganados,
Mas será que uma simples mistificação eliminaria dores e apêndices? Se assim é, seria o caso de se considerar a mistificação como de ação profundamente terapêutica e levá-la à situação de ótimo tratamento médico. Não é possível que a sugestão dure tanto tempo, e se a sugestão eliminasse órgãos de partes de órgãos dessa maneira, também seria considerável um serviço que poderia prestar à causa humana. A realidade é que as forças disseminadas na natureza e as energias ocultas são uma verdade incontestável. Acredita o homem, porém, na sua ingenuidade ou na sua perversidade, que só o que a ciência comum afirma é verdadeiro. Seria inútil relatar as burradas da ciência e dos cientistas, assim como os veredictos das academias com respeito a trabalhos de homens desprezados pela sua época e exaltados pela posteridade. Raríssimos são os gênios que foram aceitos pela humanidade quando vivos. Poucos os que mereceram a consideração e o respeito contemporâneo. E conhecida a atitude de Leonardo da Vinci, deixando gravado em código para o futuro as descobertas formidáveis que havia feito. Desprezado e perseguido pelos homens ignorantes, enfeixou num livro incompreensível as maiores conquistas do nosso tempo. O mundo riu estupidamente de Pasteur, e ninguém riu mais dele do que os médicos do seu tempo. Assim como o mundo dos espíritos que o espiritismo apresenta agora, Pasteur apresentava também um mundo invisível, mas real, o mundo dos micróbios e dos infinitamente pequenos. Mas a superioridade dos médicos é o que conduz a humanidade à cegueira e à intolerância da maioria dos sacerdotes que, pregadores de um Deus vivo e invisível, deveriam acatar com respeito as revelações do além. O homem que vive na dúvida e na descrença nega-se a conceber e aceitar a realidade da existência após a morte e, no entanto, diz-se imortalista e defensor da existência da alma. Despreza-se o espiritismo, mas procura-se criar uma psicologia que o substitua. Afinal de contas, isso é inveja ou o que é? Não se sabe explicar. E fica-se assombrado quando se negam não as ideias, mas os fatos, o que é absurdo. Quem lê um livro no invisível, do cardeal Lepsier, e assistiu a verdadeiras reuniões espíritas, fica admirado diante da ignorância ou má-fé do cardeal. Tem-se a impressão que ele viu tudo, menos sessão espírita. Infelizmente, a maioria dos homens não discute a respeito da verdade com o intuito de encontrá-la, mas com a intenção de defender interesse particularista, pessoal, ou em benefício de determinada classe. Diante de reuniões como essa, contudo, adquire-se a certeza de que a humanidade vive os seus últimos séculos de hipocrisia e maldade e ascende para as claridades de um mundo redimido, onde a verdade resplandecerá como um sol e a virtude brilharão como uma estrela. 5. Um aparelho estranho. Certa noite, reunidos no André Luiz, sob a impressão de encantamento que nos enchia os corações, assistíamos à entrada e saída de entidades luminosas que vinham aliviar o sofrimento dos doentes que lá se enfileiravam. Como sempre, derramavam a luz dos tecidos das vestimentas que usavam. Mais de 25 pessoas, idôneas e responsáveis, estavam ali comprovando a comunhão maravilhosa dos espíritos eternos com os homens, também eternas viajantes do infinito. Ninguém parecia estar alucinado ou ter por um momento sequer perdido as faculdades da visão, da audição ou da memória. Normalíssimos. Senhores de todos os sentidos e capazes de raciocínios elevados, pois que de quando em quando um dos presentes fazia breve comentário a propósito de assunto apresentado por entidade espiritual. Harmonia, calma e razão, eis os elementos primordiais que compunham a assembleia. Homens honestos e sinceros ali estavam dispostos ao trabalho laborioso, é verdade, de ajudar ao próximo desvendando os mistérios da vida. De quantos séculos estava aquele pequeno grupo de homens adiantado de seu século pela contemplação de um mundo desconhecido para talvez 99,9% da humanidade? Não sabemos dizer. Mas podemos afirmar que todos estavam conscientes de seus deveres,
certos agora de que não passavam de míseras criaturas diante do universo infinitamente grande, ao mesmo tempo em que se sentiam centelhas eternas e imortais, nascendo e renascendo nos vales das trevas em busca da luz, nos antros de dor em busca da paz, nas regiões da confusão sem fim em busca da calma e da iluminação. Ali dentro Cristo reinava como supremo embaixador de Deus. Todos tinham a certeza das suas palavras perenes: eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Estávamos diante das portas do infinito. Novas concepções brotavam em nossas mentes e uma nova esperança renascia dos escombros. Ficávamos a pensar nos grandes poetas que abandonaram o mundo pela porta do suicídio, descrentes de tudo, certos de que iam mergulhar no nada, no não ser. Triste e pobre filosofia humana. A propósito de descobrir a verdade universal, aniquila a certeza da nossa continuação eterna. A vaidade e o orgulho são as barreiras para os sábios que se esqueceu de Deus. Enquanto deixávamos o pensamento voar como uma águia de asas espalmadas, uma entidade resplandecente aproximou-se de uma senhora e colocou-lhe na peito um aparelho estranho. Parecia um bolo feito numa forma semelhante à concavidade de um prato fundo, portanto quase um disco, gelatinoso, de cor verde clara, e transparente. Colocou o estranho aparelho no peito da senhora e como por um passe de mágica pudemos ver-lhe o interior do corpo como se contemplássemos peixes em um aquário. Lá dentro palpitava o coração, viviam os pulmões e corria o sangue nas artérias e nas veias. Via-se tudo com perfeita nitidez. Ainda não voltáramos de nosso assombro, quando a entidade mergulhou uma das mãos através do aparelho, ficando parte da mão no interior do corpo da senhora e o resto para fora. Em gestos compassados, o espírito retirava a mão e tornava a mergulhá-la. De cada vez que retirava trazia nos dedos certa matéria escura que lançava no ambiente e se dissolvia. O espetáculo durou por longos minutos. Verificamos ali a realidade das descrições recebidas por Francisco Cândido Xavier ditadas por André Luiz em seus livros. O mundo espiritual dispõe de aparelhos completamente desconhecidos na Terra, capazes de trazer a retificação física aos corpos doentes. Se não o fazem em maior escala é por culpa nossa que acreditamos que somente a nossa ciência precária e manca poderá salvar o homem. Por nossa culpa, que julgamos que o mundo além da morte é mundo vazio, sem organização e sem recurso. As religiões intolerantes que se julgam as únicas salvadoras do homem criaram a mentalidade infantil da humanidade terrestre, presa ao egoísmo e à dor. Supõe que tudo é mentira, atendendo aos interesses de indivíduos que, como disse Jesus, nem entram e nem deixam os outros entrarem. Tornaram-se por si mesmos guardadores das portas do céu e consideram-se as únicas credenciados para enviar consciências ao Altíssimo porque somente alguns são os detentores da verdade. A verdade pertence a todos. Não há exclusividade. E necessário apenas procurá-la com sinceridade e destemor. A única religião digna é a religião do bem. A religião daqueles que ampara e serve sem esperar recompensa, pertençam eles a qualquer credo, a qualquer crença. Tanto esse salvo católico que põe acima de tudo a prática das verdades evangélicas como o protestante e o espírita que vive para o bem, para a verdade e para a renúncia. No céu não há divisões como na terra. O passaporte, porém, é um só. O passaporte da caridade exercida com sacrifícios e com angústias e com lutas interiores. Ninguém espera um céu que não construiu para si mesmo, nos ensina brilhantemente Emmanuel. Quem será capaz de dizer que a ciência comum já conhece e possui o aparelho que acabamos de descrever? Um simples disco gelatinoso que, colocado sobre uma parte do corpo, o torna transparente. Um aparelho decisão perfeito raios X e não há na Terra, que eu saiba, raios X sem instalação elétrica. Como fazer essa instalação ali sem que ninguém tomasse conhecimento? E o mergulho da mão através do disco de gelatina.
Sente-se diante desses fatos irrefutáveis que o mundo caminha para a gloriosa etapa da ressurreição e da vida. Esperemos o amanhã como quem espera o dia após a noite, e a aurora após a tormenta tenebrosa. Cristo ressurge para o mundo na promessa maravilhosa do Consolador. 6. A noite dos cravos. O recinto boiava em completa escuridão. Mergulhados na sombra, ouvíamos os hinos e os cantos sinceros dos assistentes que elevavam o pensamento ao Criador, Senhor dos mundos e ordenador da vida universal. As entidades luminosas apareciam no recinto munido de aparelhos estranhos que eram aplicados nos doentes que se alinhavam nas camas. De quando em quando, clarões luminosos cortavam a escuridão como relâmpagos e por um momento iluminavam a todos. Nessa noite tínhamos em nossa companhia 3 pessoas de projeção do cenário espírita da Argentina que veio ao Rio de Janeiro assistir ao Congresso Espírita Sul-Americano. Entre eles o Sr. Dr. Luiz Postiglione. Através de um companheiro nosso, pediram permissão para assistir aos trabalhos. Em reunião à parte lhes foi concedida pelos espíritos a permissão desejada. Ali estavam, pois, pela primeira vez, em contato com o mundo invisível, tantas vezes negado pelas religiões, pela medicina e pela ciência oficial. As religiões que se esquecem que só poderão viver apoiadas na certeza da vida imortal e eterna. Medicina em que se esquece que Esculápio se deitava e adormecia para conversar com seu gênio familiar, quando consultado a respeito de doença que não sabia curar. Ciência, que se esquece que todas as suas conquistas mais belas estão no mundo invisível dos infinitamente pequenos e que vê, agora, que é desse mundo invisível que brotam as forças mais poderosas de nosso tempo. Como fechar os olhos àquilo que se passa à nossa frente de maneira irrefutável? Seria o mesmo que negar a ação do rádio que queimasse as nossas mãos. A humanidade, porém, não se preocupa com argumentos e fatos. Ela que não sabe explicar 99% dos fenômenos da vida, nega-se a aceitar esses também por puro espírito de negação. Ela que recusou o Cristo pode recusar tudo mais. E verdade que deve assistir-lhe o direito de negar. O que, porém, nos assombra é a coragem de certos escritores que se aventuram a tratar do assunto sem nunca ter feito experiência alguma. Desejam contrapor a sua opinião, acreditando-se credenciados apenas porque escrevem bem, a opinião de homens que só escreveram alguma coisa após muitos anos de observação paciente e demorada. São os químicos que não estudaram química, os físicos que não aprenderam física. Supõem-se capazes de falar de tudo com autoridade. Nesse ponto, no entanto, não podem ter autoridade alguma. Desde que não apresentem experiências pessoais idôneas, não têm o direito de se arvorarem críticos daqueles que consumiram uma vida, muitas vezes, no estudo experimental dos fenômenos. Quem se aventura, portanto, a expor opiniões sem base experimental está, no fundo, atraiçoando a raça humana, que confia na sua palavra de homem honesto e honrado que deveria ser. Não basta saber escrever, é preciso ter visto, ouvido, tocado e sentido de perto para não conduzirmos os homens por caminhos tortuosos da inconsciência e do mal. Nessa noite, pois, pudemos sentir emocionadas as impressões profundas que o contato com os espíritos, trazendo aos homens a prova material de sua continuação perene, causou naqueles que os veem pela primeira vez. O Dr. Luiz Postiglione conversou com o espírito de José Grosso, que em altas vozes veio trazer-lhes as saudações do mundo espiritual. O Dr. Postiglione dirigiu-lhe então algumas palavras poéticas ao que José Grosso replicou imediatamente, improvisando algumas quadras que reproduziam trechos do que lhe dissera o visitante. Era uma prova evidente do improviso. Não foram quadras preparadas com antecedência, porque reproduziam o pensamento do visitante. Às vezes se viam pedaços de frases que foram transformadas em versos. Os argentinos regozijaram-se diante da novidade que lhes oferecia o espírito. O doutor continuou durante algum tempo numa espécie de desafio amigável,
que demonstrava a inteligência viva, o espírito e a sua vivacidade. Decorria a sessão com o Zé Grosso em ambiente de alegria sã. Nada de tumular ou tétrico. O espírito conversava como pessoa viva, integrada em nosso mundo. Dizia expressões brincalhonas, bolindo com um ou com outro. A reunião já se avizinhava de seu fim, quando surgiu o espírito de Sheila materializado, que fez breve preleção e anunciou que iria distribuir cravos frescos aos assistentes, cravos vermelhos para os homens e cravos brancos para as mulheres. Havia cerca de 30 pessoas mais ou menos. Os homens e as mulheres sentaram-se misturados, isto é, sem prévia separação. Em plena escuridão não se saberia dizer onde estavam os homens e onde as mulheres, pois sentados em fila alternavam-se por acaso. E foi o que os espíritos fizeram. Todas as luzes se apagaram. Os tecidos luminosos dos espíritos deixaram de ser vistos e em completa escuridão começou a ser feita a distribuição dos cravos, no mais absoluto silêncio. O perfume das flores inundou o ambiente. Todos receberam um cravo e ninguém saberia dizer qual a cor do seu. Apenas percebíamos a passagem do espírito que ia deixando um cravo nas mãos de cada um. Zé Grosso participou aos argentinos que fizeram uma luva de parafina e que dava de presente a eles. O que de fato foi encontrado no fim dos trabalhos. Encerrados estes, acesas as luzes, todos verificaram, admirados e contentes, que os espíritos não se enganaram, cada mulher receber um cravo branco e cada homem receber um cravo vermelho. É uma prova de que os espíritos enxergam no escuro e que a sua visão é bem diferente da nossa. Será possível que um homem não se enganaria, já não digo totalmente, mas ao menos com referência a uma pessoa somente na distribuição? Essa é a parte física da reunião, e o que dizer da parte intelectual? Conselhos absolutamente de acordo com o Evangelho de Cristo foram dados a todos e ensinamentos da mais alta moral que se possa encontrar na Terra foram ministrados. Afirmar que a ciência espírita é arte do demônio é, em minha opinião, atestado de ignorância ou então um meio de se afastar a humanidade de um caminho que só poderá levá-la a pontos mais altos de compreensão e progresso. O que ela apresenta são fatos, fatos e mais fatos. Não se esconde absolutamente, apenas, num corpo de doutrina ou num sistema filosófico. Neguem, mas estudem, observem, experimentem. Negar sem fazer o resto é supor que a humanidade só se compõe de tolos. Sabemos que todos os inventores têm sido mais ou menos acusados, no correr do tempo, de emissários do demônio. E isso aconteceu até com um padre, nosso Patrício, o padre Bartolomeu de Gusmão, pioneiro da aviação. 7. 2 espíritos materializados. Como sempre, nessa noite estávamos em contato com as entidades luminosas do além. A atividade era a mesma, aliviar os que sofrem e amparar os que descreem. O vale sombrio do mundo abria-se para nós em jorros de luz e esperança. Novas claridades vinham saudar os homens e dizer-lhes da realidade da vida além do túmulo. Recordar-lhes a vida humana não é senão a conta de um rosário que possui contas infinitas. Apareceu-nos, entre numerosas entidades, o poeta português João de Deus. Não vimos porém o seu rosto. Afagou-me numa das vezes em que distribuía afago a todos, com infinita ternura. Senti, contudo, nesse seu afago, quando passava a mão em meus cabelos, que numerosas vidas nos uniam e que laços milenares nos ligavam. Como era sublime o reencontro de seres que nascem e renascem ao perpassar dos séculos. Figuras desaparecidas ressurgem plenas de vida imortal. Percebe-se então a grandeza divina que permite que nos lancemos nos abismos em busca de luz e de iluminação como mergulhadores dos mares do Oriente em busca de pérolas. A recompensa ao esforço continuado como lei inexorável. Compreende-se então que Deus nem castiga nem premia, mas através de suas leis certas e justas possibilita aos seres ascender ou estacionar. Cada gesto no caminho do bem determina uma modificação física do próprio ser para o melhor.
Cada gesto no caminho do mal determina também uma modificação física do próprio ser para pior. Estaciona-se ou caminha-se para a frente. E alguns até descem e se precipitam em estados inferiores de consciência. Compreende-se então que a ignorância humana é ilimitada e o seu orgulho não tem fim. Sente-se, no entanto, que a partícula cheia de lama que somos nós pode, todavia, se tornar brilhante como uma estrela. O contato com os espíritos desperta na mente do homem as ideias da sua grandiosidade e da justa posição que ocupa no universo. Sabe-se que não somos nada atualmente, mas tem-se a certeza que será muita coisa no futuro. Lembramo-nos então das palavras de Cristo: vós sois deuses e as compreendemos. E mais ainda, entendemos a sua expressão: a ciência dos sábios será confundida. E a verdade inevitável é esta: ou a ciência humana aceita o espiritismo e o estuda, ou haverá um dia em que ela se sentirá só e ridicularizada. Porque os fenômenos espíritas são fenômenos físicos e passíveis de medida, pesagem e contagem. É apenas questão de tempo a sua repetição no momento que se desejar. Os médiuns de materialização se multiplicarão e a negação sistemática terá que cair diante dos fatos irrefutáveis. Os cientistas não poderão rir sempre, chegará um instante em que terão que desmentir com fatos, contra fatos, e não com palavras. Bem impressionante a displicência dos homens de ciência diante do que se está passando nas sessões de materializações atualmente, e mesmo ainda contra a opinião de mais de 50 nomes respeitáveis no mundo, como cientistas. Nomes que aceitaram os fenômenos espíritas e escreveram a respeito dos fenômenos espíritas e dedicaram longos anos de sua vida a eles. João de Deus improvisou para assistência estrofes cheias de ternura e no estilo inconfundível com que se imortalizou na literatura. Revivia para nós a inteligência viva e as expressões ingênuas de seus versos imortais. Falava-nos agora das esperanças de uma vida mais alta e mais bela. Retirando-se, porém, eis que nos esperava uma notável surpresa. Apareceu-nos o espírito de Zé Grosso em sua estatura gigante de caboclo nordestino, trazendo pela mão uma figurinha iluminada de criança que era o espírito materializado de minha filha Heleninha. Ambos percorreram a sala e veio se colocar à minha frente. Eu podia ver, à distância de 20 centímetros, os dois de pé. A criança contemplou-me silenciosa e o Zé Grosso brincou comigo. Viu o presente que eu trouxe para você? Depois riu alto e se retirou. A criança não teria mais que meio metro de altura e o Zé Grosso devem ter quase 1,90 m. Estes os espíritos. Quanto ao médium Peixotinho, não possui mais que 1,60 m. Conclusão. Dentro do grupo não havia criança alguma assistindo à reunião. O Peixotinho não trouxe criança. Como, pois, supondo-se que fosse mistificação, poderia ele se apresentar aos meus olhos e aos olhos de todos ao mesmo tempo como um gigante de 1,90 m de altura e uma criança luminosa de 50 centímetros. Ambos fluorescentes como lâmpadas humanas. Estavam de mãos dadas e caminhavam juntos. Ouvia-se o rinchar forte das botinas grosseiras do Zé Grosso e a vozinha fina da criança quando se dirigia a alguém. Eis um fato para aqueles que acreditam que nas reuniões espíritas só acontecem coisas capazes de enganar os ignorantes e os tolos. 8. A noite da transfiguração. Jesus, embora fosse o Filho de Deus, ou melhor, um dos filhos de Deus, teve oportunidade uma vez de dizer a seus discípulos que eles o igualariam na realização dos fatos considerados fora do natural, além dos limites das possibilidades humanas. Foi na passagem memorável em que exclama: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais ainda. Afirmação essa que expunha a lei do aperfeiçoamento e do progresso espiritual e moral como dependentes apenas da boa vontade humana. As portas dos seus e os seus tesouros estavam abertos aos discípulos que quisessem atingi-los. Ele não se considerava o único privilegiado.
e muitos de seus discípulos realizaram realmente fatos e milagres semelhantes aos que o Mestre realizara. Paulo deu vida novamente ao rapaz que cria de uma janela num dia de pregação evangélica. Pedro curou o paralítico da Porta Formosa no Templo de Jerusalém. Filipe transportou-se através do espaço após uma conversa na estrada com o eunuco. Com suas mãos misericordiosas todos os discípulos aliviaram as dores alheias e ampararam os que sofrem, expulsaram espíritos das trevas e deram luz aos cegos. Não houve privilégio. Jesus prometeu e cumpriu. Podeis fazer o que eu faço e mais ainda. No grupo André Luiz, nós tivemos algumas noites maravilhosas que lembravam profundamente a grandeza dos primeiros tempos do cristianismo. Verdadeiros anjos andaram no nosso meio e a verdade da transfiguração do Cristo nos apareceu como verdade incontestável. Certa noite, após uma série empolgante de aparições luminosas, de gracejos espetaculares do Zé Grosso, em prosa e verso, de discursos notáveis de espíritos materializados, de provas formidáveis da sobrevivência, nos esperava uma grandiosa surpresa. E a reunião em meio, quando uma das entidades que fiscalizavam e guardavam o médium, dirigindo-se à assistência, convidou-me a mim e a senhorita Lenice Teixeira Dias para irmos os dois até a cabine onde estava o médium. Disse-nos que observássemos tudo rigorosamente e depois contássemos aos companheiros o que tínhamos visto. Lenice, como estava escuro, inteirou da cabina. Ao penetrarmos nela quedamos admirados diante de um espetáculo grandioso. Deitado na cama em nossa frente estava o médium Peixotinho como se estivesse morto. O seu corpo, porém, estava todo iluminado interiormente. Víamos a superfície de suas mãos, braços e barriga, embora estivesse vestido de pijama, como se fosse de vidro e 2 ou 3 centímetros abaixo, interiormente, dessa superfície, luminosidade igual à do vagalume, saindo de dentro para fora. Na região do plexo solar a luz era intensíssima e nas mãos notavam-se os clarões verdes interiores. Transformara-se a cabina numa doce claridade de luar. Ordenou-nos uma voz forte de espírito que pegássemos do médium e o examinássemos. Tomei as suas mãos e examinei-as de perto, observando detidamente a luz interior. Esfreguei-as com força e demoradamente para ver se a luz saía, desaparecia ou passava para as minhas mãos, caso fosse tinta fosforescente, mas não havia dúvida, não só não consegui nada, como a superfície semelhante ao vidro acima da luz, que se esparramava por dentro da carne, era um fato incontestável. Na barriga, o mesmo fenômeno. A Lenice também o submeteu às experiências. Saímos da cabina, e depois de nós, mais 6 pessoas presentes, em grupos sucessivos de 2, entraram na cabina e verificaram o fenômeno. Dizem os que entraram por último que por fim a luz estava já esmaecendo e o médium se tornava de novo opaco. A importância desse fenômeno impede que descrevamos qualquer outro acontecido nessa noite. Já não estávamos diante de um espírito do outro mundo, mas perante um amigo nosso, comum, simples, e que ali naquela cabina nos mostrara sua alma iluminada. Vimos o espírito luminoso dentro do corpo como a outra forma eterna que o anima e o conduz. Diante disso, perguntamos aos céticos, aqueles que não creem e duvidam que organização elétrica fosse necessária para realizar um fenômeno dessa natureza e será que seria realizado? Não cremos. Para iluminar um homem interiormente da maneira que nós o vimos, ainda não há na Terra aparelho capaz de fazê-lo. Mas uma vez as promessas do Cristo surgiram a nossos olhos como a verdade sublime e luminosa daquele que sabia o que dizia e o que queria. A transfiguração de Cristo foi um fenômeno físico e real e não está fora dos limites das possibilidades humanas. Peixotinho não é um Cristo, mas apenas um médium de materialização e não se ilumina sozinho como Cristo fazia, mas os espíritos realizaram o fenômeno, estando ele inconsciente, talvez para que nós pudéssemos clamar os homens de todas as latitudes, a alma é imortal,
Eterna viajante do infinito em busca de luz e vida superior. Infelizes daqueles que, descrendo, se mergulham cada vez mais na desilusão e na tormenta. 9. A mão e o pé de Leninha. Por um desses acasos e que a maioria dos homens não dá importância, nunca tiramos um retrato de nossa filha Heleninha quando estava na Terra. Apesar de ser uma criança de beleza excepcional e de inteligência que já nos primeiros anos denunciava um gênio, esquecíamos-nos de fotografá-lo, que é de estranhar por ser ela naquela ocasião filha única. E comum os pais fazerem um álbum especial do primeiro filho ou mesmo colecionar fotografias com amor e carinho. Amávamos muito nossa filha, mas hoje é que verifico o fato impressionante: não nos lembrávamos de fotografá-la. Apenas uma única vez foi fotografada, e a fotografia levada por minha sogra, que se fotografou junto com ela. O retrato ficou com minha sogra e após a sua morte, mais um motivo para que ela não permitisse que tivéssemos uma reprodução conosco, para não trazer a minha esposa recordações que a fizessem sofrer. Esqueceu-se assim a fotografia, que ficou perdida no meio de papéis velhos. Peixotinho nunca foi à casa de minha sogra, não a conhecia, nem viu jamais fotografia de minha filha, nem sequer lhe fizemos qualquer descrição sobre ela. Portanto, para o médium, reinava a ignorância completa. Nem idade, nem o tamanho, nem o tipo lhe foram revelados. No Rio de Janeiro, então, ninguém sabia dizer nada a respeito dela, porque, como já dissemos, desencarnara em Belo Horizonte. Assim, tivemos agradável surpresa quando uma noite no André Luiz, depois de uma reunião movimentada, o Zé Grosso nos disse: "Raneri, ela fez um pezinho e uma luva para você. Adivinhe de quem é?" A assistência não sabia de que se tratava, mas eu sabia. Naturalmente, o leitor acostumado com fatos psíquicos sabe como se fazem as luvas das mãos e dos pés dos espíritos materializados. Para aqueles que não conhecem, vamos explicar. Nas reuniões de materializações, geralmente, os espíritos pedem que deixem 2 latas de mais ou menos 20 quilos da seguinte maneira: uma cheia de parafina dissolvida e fervente, sobre um fogareiro aceso, a elevada temperatura. A parafina líquida permanece numa temperatura de 80, 90, 100 e mais graus centígrados. Se alguém colocar a mão dentro dessa parafina, ficará de imediato queimado gravemente. A outra lata colocada ao lado, pedem os espíritos que se encha de água fria. Aliás, ambas ficam cheias até as bordas. Enquanto os trabalhos prosseguem, da assistência se ouve ferver e espolcar a parafina em ebulição. O fogareiro não se apaga. O espírito materializado, para realizar o trabalho de confecção das luvas ou mãos ou pés, aproxima-se das latas e mergulha no líquido de parafina fervente o membro que deseja reproduzir em cera. Por exemplo, a mão. Esta fica impregnada de parafina que se cola na mão. Do mesmo modo que se fritam ovos, derramando a gordura sobre os mesmos, o espírito com a outra mão vai derramando parafina líquida sobre a primeira mão já recoberta com a camada inicial. Quando julga que a luva está como deseja, mergulha a mão recoberta de parafina fervente na água fria e, nesse momento, desmaterializa a mão espiritual, que desaparece, deixando dentro de água apenas a luva de parafina. Esse é o método mais comum. Se enchermos a luva assim fabricada com gesso molhado, fica a reprodução fiel de mão humana, notando-se todas as linhas originais e até os cabelos e os poros da pele. Absolutamente idêntica à mão humana que vivera na Terra. De um modo geral, porém, se reconhece logo à primeira vista o seu dono pela própria luva. Foi o que aconteceu com a mão e o pezinho prometidos por Zé Grosso. Ao terminar a reunião, penetramos na cabina e ali estavam, entre outras peças de parafina de outros espíritos, especialmente uma enorme luva da mão do gigante Zé Grosso, as luvinhas minúsculas e perfeitas, absolutamente iguais às mãos que eu apertara com amor em minha casa e aos pés que eu calçava com carinho de pai.
Um pé e uma mão de leninha reproduzida em parafina com grandiosa perfeição. Eram aquela mão e aquele pé de criança de 1 ano e 8 meses, com as mesmas curvas, as mesmas dobras, os mesmos dedinhos. Marca incontestável da sobrevivência espiritual. Exatos, fiéis, perfeitos. As luvas feitas pelos espíritos são inteiriças, não apresentam emendas. Reproduzem todos os sinais que haja no membro. Não se partem quando o espírito